Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Quem está feliz com o Senhor diz amém. Amém. Sempre temos que estar felizes na presença do Senhor. E hoje Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra forte aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir aí a Bíblia no livro de Filipenses, carta de Paulo. Filipenses. Deixa eu ver. A carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Vamos orar neste momento? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha nos dar direção. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Pai, para entender, meu Deus, a Tua palavra, absorver, meu Pai, o que o Senhor quer nos dar neste momento. É um alimento, meu Pai, para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Diz assim, capítulo 3, versículo 17. Meus irmãos, eu estou lendo na tradução, na linguagem de hoje. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Depois eu vou ler na outra versão. Já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos da carne. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas do mundo. Versículo 20. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Amém? Aleluia, Jesus. Eu vou ler nessa outra versão aqui, que é a Bíblia de vocês. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que se só preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subornar a si todas as coisas. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amados, Paulo está falando aqui nesse primeiro versículo 17 que os irmãos, ele está falando aqui para o pessoal de Filipenses, os filipenses, a igreja de Filipos. Isso aqui ele está falando para crente, que continue a ser imitadores, os imitadores dele.
olhem com atenção e também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado. E agora eu pergunto para nós, que exemplo nós, como os cristãos, temos dado ao povo de fora? Que exemplo eu e você estamos dando às pessoas, até aos irmãos mesmo, dentro da igreja, e às pessoas que estão ao nosso redor lá fora? Que exemplo, que Bíblia sou eu e sou você, que os irmãos que estão perto de você estão lendo e as pessoas lá fora estão lendo? Porque nós somos a Bíblia que o povo lê. Quando você se diz assim, eu sou um servo de Deus, eu sou um crente, saiba você que você é a Bíblia que o mundo lê. Você carrega uma autoridade do Senhor Jesus dentro de você. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Então você é preciso dar exemplo para as pessoas. Não é que eu sou crente, eu sou obrigado, não. Não é obrigado. Isso é do cristão. Isso é algo que já nasce de nós. Mais para frente vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Isso é algo que nasce naturalmente no cristão. Nós temos que ser o exemplo que o mundo precisa, que as pessoas precisam, que o seu irmão precisa. Amém? Porque de repente tem muitas pessoas fracas na fé. E de repente ela acaba caindo por causa de um exemplo de um irmão que ela pensava que era um irmão forte na fé. Gente, isso já aconteceu comigo. Não que eu caí, graças a Deus, a misericórdia de Deus foi maior. Mas eu já me decepcionei tanto com pessoas que eu achava assim, que eram tão ungidas. Eu via elas assim, meu Deus, mas fulano tem uma intimidade tão grande com Deus. E depois, na verdade, eu conhecendo a pessoa ali do lado, eu vi que não era nada daquilo. Nada daquilo que eu pensava que era. Então, nós como cristãos, nós devemos pensar nisso todos os dias. Lá em Coríntios, Paulo fala assim, ó. Primeira epístola de Coríntios, agora eu esqueci qual foi o capítulo. Eu só sei o versículo que diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele se garantia de dizer para as pessoas, sede meus imitadores. E nós possamos dizer isso, a gente pode, pare assim para refletir dentro de você. Eu posso, Lena, chegar para fulano e dizer assim, sede meu imitador, porque eu sou de Cristo. Então, nós temos que refletir sobre a nossa vida cristã a cada dia, porque nós não estamos aqui simplesmente para passar um tempo, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus e aplicar na nossa vida, para que outras pessoas venham ser ganhas. Aquelas que são ganhas com o nosso testemunho de cristão vão ganhar outras pessoas e assim sucessivamente. O evangelho está sempre em crescimento, não é algo parado, não, é algo crescente na nossa vida. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lá no versículo 18 ele disse que muitas vezes, ele disse isso muitas vezes e agora ele dizia chorando, porque existe muitos que pela maneira de viver se tornam inimigos da cruz de Cristo. Olha que forte isso. Crentes, pela maneira do viver deles, eles se tornam inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus. Então, gente, nós possamos ver isso. Nós vemos isso no nosso meio, no nosso dia a dia. No nosso meio, eu não quero dizer na igreja, eu estou dizendo na cidade, no nosso meio que a gente inclui, no país, em tudo que a gente está incluído. Quantos você vê, quantos escândalos com pastores, com bispo, com os obreiros, com servos de Deus, se metido em pedofilia, em prostituição. Isso aqui é uma vergonha. Eles se tornam inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que já esteve no altar pregando a palavra, hoje está dentro de centro de macumbaria. Eles se tornam inimigos da cruz de Cristo. Quando eu não dou um bom testemunho, que eu envergonho o evangelho, que alguém chega e diz assim, eu jamais quero ser um crente para ser igual fulano. Olha o que fulano faz. Sendo que é verdade, né? Quando é mentira, não, mas quando é verdade. Então isso é a pessoa ser inimiga da cruz de Cristo.
E há um peso muito grande sobre isso, porque há um preço a pagar sobre isso. Quando nós conhecemos o Evangelho, é para ter mudança de vida, é para ter transformação. E essa transformação não depende de Deus. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas cabe a nós buscar constantemente essa transformação, essa conversão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não é para parar aí, eu aceitei Jesus, eu vou para a igreja assistir o culto e pronto, eu vou viver minha vida. Não, tem que ter um crescimento. Assim como uma plantinha que nasce, a cada dia ela vai regando, ela vai sendo regada, ela vai sendo colocada adubo nela. Então, isso tudo é a palavra de Deus que nos traz. É o adubo para a nossa vida. Então, nós temos que crescer, nós temos que dar frutos. É uma árvore que é plantada que tem que dar frutos. E dar frutos bons. Frutos que glorificam o nome de Jesus. Nós não podemos, meus amados, com as nossas atitudes erradas, envergonhar o Evangelho dentro da igreja e fora dela. Então nós temos que pensar sobre isso. O que eu faço da minha vida? Será que eu estou envergonhando a Deus com as minhas atitudes, com a minha vida? Porque saiba você que a sua vida, quando você entrega ela a Cristo, ela não é mais sua. Ela pertence a Ele. Ela pertence a Ele. Então você para assim para pensar. Eu faço isso, eu faço aquilo. Isso que eu estou fazendo está glorificando o nome do Senhor? Isso que eu falo na minha rua, dentro da igreja, está glorificando ao Senhor? Quando eu coloco os irmãos uns contra os outros, quando eu estou na minha casa vendo pornografia e pessoas estão sabendo que eu estou fazendo isso, porque eu conheço... Eu vou falar. Eu conheço pastores que os vizinhos deles sabem que eles veem pornografia. Os vizinhos incrédulos sabem que ele vê pornografia. Porque ele fica tão louco que ele faz isso na área da casa dele. E é pastor. Então isso aí é uma vergonha. Isso aí é envergonhar. E aqui, em Filipenses 2:28 diz assim, que Cristo, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A cruz de Cristo, ela não é uma derrota, ela é uma vitória. A cruz, ela é uma vitória para nós. E foi na cruz que Cristo venceu o pecado, a morte e o diabo, para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós tivéssemos uma ligação com Deus, para que nós saíssemos das mãos de Satanás. Então nós temos que pensar que cristãos nós somos. Se eu estou envergonhando a cruz de Cristo, se ela é a minha vitória, se foi nela que Cristo morreu para me dar a salvação, para eu ter uma ligação. E antes, na época dos profetas, as pessoas não tinham essa ligação com Deus. Era apresentado os pedidos aos profetas, tinham que matar um animal para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. Mas só que quando Cristo morreu, o véu foi rasgado. Hoje nós temos todo acesso ao trono da glória e nós precisamos honrar isso. Isso é privilégio para nós. E precisamos pensar, amados. Eu quero que essa mensagem de hoje fique gravada na cabeça de vocês para sair pensando sobre isso. Não é só ouvir aqui, não, essa mensagem foi forte para isso, não. Eu sempre estou orando a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me dê palavra, meu Pai, que haja transformação na vida das pessoas. Não sentimentalismo, porque não muda a vida de ninguém. Você pode achar uma palavra forte, o bispo pregou uma palavra forte, mas se ficou só nisso não adianta nada. Essa palavra tem que trazer transformação para a tua vida, tem que trazer reflexão para a tua vida. Você pensar, eu tenho que mudar, porque nós precisamos mudar todos os dias. Todos os dias nós precisamos mudar. Sempre tem algo na nossa vida que não agrada ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Então, amados, pensam nisso. Coloque essa palavra na mente de vocês. E começa a refletir sobre isso. Porque Jesus está voltando. E nós precisamos ganhar as pessoas perdidas que estão aí fora, que estão na nossa família, que estão até mesmo dentro da igreja. Tem muitas pessoas perdidas dentro da igreja. E elas precisam ver em nós pessoas sérias, pessoas de Deus, verdadeiramente de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí, Paulo fala também lá no versículo 19, né, que essas pessoas, eles vão para a destruição do inferno. Porque o Deus deles são os desejos da carne. E quanto de nós, fala assim, ó, os desejos deles são os desejos da carne, e eles têm orgulho daquilo que deveria ser vergonha para eles. Então, muitos cristãos hoje, eles têm orgulho daquilo que devia ser vergonha. Eles têm orgulho. Quantos cristãos hoje se denominam homossexual e diz que está dentro de uma igreja? Não, mas Cristo, Deus é amor. Deus é amor, Deus me fez assim. Deus não fez assim. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. E quando nós apoiamos isso, nós estamos também sendo inimiga da cruz de Cristo. Nós estamos envergonhando o Evangelho. Porque nós não devemos apoiar coisas erradas. Nós não devemos apoiar aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Seja lá quem for que estiver fazendo. Porque o que a gente vê hoje é muito escândalo no meio dos cristãos. É mulher que se diz uma serva de Deus, uma pregadora da palavra, metida em prostituição. É homens que se diz pregadores da palavra, servos de Deus, e fazendo barganha, roubando, tirando do mais pobre. E para eles isso é orgulho, por quê? Porque os desejos deles estão nas coisas do mundo, nas coisas da carne. E isso há um preço a pagar. Pode ter certeza disso. Se alguém nesta manhã estiver cometendo esse tipo de coisa, está na hora de mudar. Isso Deus fala para mim e para você. Está na hora da gente mudar. Porque Deus quer servos obedientes, fiéis, que falam a verdade, que compra e paga, que não vive de mentira para ter alguma coisa. Tem gente que mente para ter alguma coisa. Isso não é coisa de servo de Deus, isso é coisa de filho do diabo. Porque a Bíblia diz que é o diabo que é o pai da mentira. Nós, como os filhos de Deus, nós não precisamos de mentir para ter nada. Nada. Aí tem gente que fala assim, Helena, mas eu preciso de uma consulta urgente, se eu não consultar, eu vou morrer. Então eu minto que eu já estou morrendo, que isso e aquilo, para ter uma vantagem. Então você não acredita que o seu pai é o médico dos médicos. Porque quem é que dá inteligência aos médicos se não é Deus? E Deus não pode te curar, precisa você mentir. Precisa você mentir para ter um benefício? Não precisa. Porque o seu pai sabe de todas as coisas que você precisa, que nós precisamos. Então a gente não precisa usurpar de coisas erradas para a gente ter vantagem. Amém? E isso é uma vergonha. E diz a Bíblia aqui que é para ser uma vergonha na vida dos que praticam, mas para eles não acham que isso é vergonha. Porque estão tirando proveito nisso. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí o versículo 19 vai dizer que eles vão para a destruição do inferno. Porque o Deus deles são os desejos da carne. Ah, foi isso aqui que eu falei agora, né? Exatamente. Ao 20. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Nós somos cidadãos dos céus. Eu sou cidadã dos céus. Quem é cidadão do céu aí? Aleluia, Jesus. E por que nós corremos tanto atrás de bens materiais nessa terra?
Quantas pessoas poderiam estar aqui ouvindo a palavra de Deus, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, mas está numa roça, está num sítio. Ah, Lena, eu tenho coisas para me fazer. Se você é cidadão do céu, a primazia é o céu, não é a terra. Por que que a primazia do povo de Deus hoje são bens materiais? É estudo, é dinheiro, é casa boa. Eu vou trazer aqui para o nosso meio, para nossa comunidade aqui. Hoje aqui em Santa Rita, todo mundo quer ter uma roça, quer ter um sítio. Isso vai tirar. Você já trabalha, porque para ter sítio tem que trabalhar. Você já trabalha a semana toda. Aí final de semana, Deus me deu um sítio, eu vou para o sítio. E aonde fica a primazia que é buscar o Senhor? Quando chega do sítio de noite, aí eu estou cansada, eu não vou para a igreja, porque eu estou cansada, eu tenho que descansar para amanhã eu ir trabalhar. Então, é isso que a gente vê hoje. Os cristãos, irmãos, eu não estou falando lá de fora não, porque isso de fora já é normal para eles. Mas para nós, o nosso maior desejo aqui, a nossa maior vontade, o nosso maior querer, não é buscar as coisas do mundo, não é querer ser rico, é querer ter fazenda, é querer ter casão, é querer ter não sei quantos carros, não é isso. O tempo está se esgotando. As pessoas estão morrendo aí fora. E nós atrás de bens materiais. Agora, se nós que conhecemos o Evangelho, que sabemos que temos uma pátria que nos espera, estamos correndo atrás de bem material que vai ficar aqui, imagine o povo lá de fora. Imagine o povo de fora que não sabe nem se existe Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então está na hora da gente voltar os nossos pensamentos à palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Você vê o tanto que para vocês verem. Você vê duas irmãs conversando. Aí a irmã falou: irmã, como é que está a sua família? Aí minha família está bem. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Meu filho vai estudar para um médico. Meu filho vai comprar um apartamento. Meu filho vai fazer isso. Você não vê ninguém dizendo assim. E quando não tem, diz assim: o meu desejo é que meu filho seja isso. Seja um advogado famoso, seja um juiz. Mas você não vê ninguém dizendo: eu quero que meu filho seja um pastor, um ganhador de almas. Eu quero que meu filho seja um missionário, que saia em missões para ganhar almas. Por quê? Porque isso não dá dinheiro, irmãos. Na maioria não dá dinheiro. O pastor de verdade, a maioria, eles não têm dinheiro. Ele vive pelo amor à obra. Deus sustenta, não deixa faltar nada. Está o bispo John aí de prova. Deus não deixa faltar. Mas não tem essas riquezas de fazendas, de casas, disso, daquilo. Você vê a conversa entre os cristãos para você ver se eles não falam só de coisa da terra. Você não vê ninguém subir no altar e dizer: eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu recebi uma bênção, eu fui batizada com o Espírito Santo. Essa noite Deus me deu sonhos de revelação. Deus me revelou isso na palavra dele. Não, eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Deus apareceu tanto na minha conta. Daí a gente percebe que as nossas atitudes não condizem com o que fala a palavra de Deus. Que as nossas falas não condizem o que diz a palavra de Deus. Jesus era rico, ele tinha tudo. Ele é o rei dos reis, sempre foi. Mas ele não saiu dizendo: eu tenho uma coroa no céu. Quando eu nasci, eu recebi mirra, ouro. Ele não saiu dizendo isso não, irmãos. Ele dizia que ele não tinha nenhuma casa. Que ele não tinha nem onde ele reclinar a cabeça. Mas nós cristãos, a gente quer chegar diante de principalmente de um mundano também. Um mundano contando vantagem lá. Você quer dizer: não, eu sou uma serva de Deus, a minha vida eu vivo pela fé, porque eu creio no Deus. Não, vai contando. Sabe por quê? Porque a nossa mente está na terra.
buscando, meu Deus, buscando as coisas da terra. Então está na hora de mudar a igreja. Está na hora de focar no céu, que é para lá que nós vamos. Oh, glória a Deus. E fala assim, ó, ele transformar, tem até um versículo que fala sobre isso aqui. Que a amizade com o mundo significa compartilhar os mesmos valores e ambições e prazeres. E Tiago fala assim, ó, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quando a gente quer essa amizade do mundo, quando a gente quer as coisas do mundo, nós somos amigos do mundo. Quando eu estou só focado em ter coisas materiais, eu sou amigo do mundo. Então, e aqui o 21, já tá o horário correndo ali, ó. Fala, ele transformará, eu não sei porquê, toda vez que eu estou aqui parece que esse relógio dispara. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Eu vou ver um versículo que fala bem sobre isso aqui. Diz assim, ó, amados, versículo... lá em 1 João, primeira epístola de João 3,2 fala assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos igual a ele, porque havemos de ver como ele é. Aqui fala da transformação física e a transformação espiritual. Quando Jesus vier buscar a igreja dele, quando nós encontrarmos com ele. Amém? Então, amados, eu quero falar para os irmãos que nós precisamos focar nas coisas de Deus. Porque eu não sou muito de gravar versículo, mas eu vou fazer um curso sobre isso. Lá em Mateus fala assim, acho que é em Mateus que fala que Deus ele nos dará todas as coisas, que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais ele vai acrescentar na nossa vida. Então, se nós cremos nisso, nós não vamos ficar focados só buscar coisas da terra que vão ficar aqui, que vão perecer. Quem morre aí não vai levando dinheiro dentro de caixão, nem fazenda, nem carro, nem nada, não. Ele vai levar as obras dele, a fé. É isso que ele vai levar. Então, nós precisamos pensar nisso. Agora, meus queridos, eu quero aqui falar para vocês a cereja do bolo agora. E para que nós sejamos exemplos de cristãos, para que nós não sejamos inimigos da cruz de Cristo, para nós não cairmos na destruição do inferno, que quem quer ir para o inferno aqui? Ninguém quer ir. Nós temos... Jesus falou que ele ia preparar lugar para nós, lá junto dele, né? Nas mansões celestiais. Então, ninguém quer ir para o inferno. Então, para nós não cairmos na destruição do inferno, e para nós sermos cidadãos dos céus, e termos um corpo glorificado em Jesus, precisamos do nosso melhor amigo. Glória a Deus. E agora eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para o Senhor. Calma, gente. Calma, gente, vocês nem esperam. Agora dê uma salva de palmas para o nosso melhor amigo. Aleluia, Jesus! O Espírito Santo. O Espírito Santo. E por que eu coloquei num papel? Que é para ficar fixado na cabeça de vocês, na mente. Eu quero que vocês olhem bem esse nome. O Espírito Santo. É Ele que vai nos livrar de tudo isso, da destruição do inferno. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós sejamos exemplos de cristãos. Para nossos irmãos na fé e para as pessoas lá fora, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que não vai deixar a gente cair em tentação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ter um relacionamento com esse amigo. E ele quer ter esse relacionamento conosco. O Espírito Santo, ele nos
procura todos os dias, Ele busca nós todos os dias, para que a gente tenha esse relacionamento com Ele. Mas muitas vezes a gente está focado nas coisas do mundo, querendo crescer aqui nesse mundo. A gente está juntando tesouro na terra e deixando de juntar tesouro no céu, como diz a palavra de Deus. E o Espírito Santo, nesses últimos dias, ele chama uma igreja. Ele chama a igreja do Senhor para um relacionamento íntimo com Ele. Ah, Lena, como é que eu tenho esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Pois bem, lendo a palavra do Senhor, jejuando para matar os desejos da carne, orando sem cessar. Aí você pode dizer assim, ah, Lena, eu vou passar o dia orando, então não vou fazer nada. Não, amados, nós temos o nosso tempo com o Senhor, nós tiramos o nosso tempo, isso precisa de disciplina. Para a gente tirar um tempo de oração, precisa de disciplina. Nós precisamos disciplinar a nós mesmos, dizer, esse tempo aqui é para o Senhor. Ou à tarde ou de manhã, quem sabe o horário é você, o horário que você faz. Então, oração, e a oração sem cessar é por quê? Eu posso estar trabalhando, mas eu posso estar ligada em espírito com o Senhor, na mente. Eu posso estar trabalhando, mas eu posso estar pensando nas coisas de Deus. Porque você pode estar bem aqui, ó, ouvindo a palavra, mas a sua mente pode estar bem lá na sua casa. Ah, tem um almoço para fazer. Ah, tem roupa para lavar. Ah, tem menino que eu tenho que arrumar. Então, você não está ligada. Aqui está só o teu corpo. A tua mente está bem longe. Então, nós temos que ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu sou, amados. Eu tenho prazer de falar dele. Prazer. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Então, o Espírito Santo, ele quer esse relacionamento com a igreja. Aleluia, Jesus. Porque nós precisamos, amados. Os dias estão findando. Os dias estão no fim. E a igreja cada vez mais vai sendo apertada. Eu creio que a peneira já está sobre a terra. Então, quem não estiver firmado, não vai aguentar. Não vai aguentar. E você só vai aguentar se você estiver firmado no Espírito Santo. É com Ele te encaminhando, é com Ele te dando a direção. Ore, jejue, lê a palavra. Não faça da Bíblia só um amuleto. Ou só pega quando você vir para a igreja. Não, tira um tempo de leitura da palavra. Tem gente que gosta de ler com fundo musical. Põe um fundo musical, assim, sem música, só o instrumento. É bom. Mas leia. Vai lendo. Ah, mas eu li, mas eu não entendi. Vai lendo, volta a ler. A gente aqui, quando vai evangelizar, a gente passa em uma rua não sei quantas vezes. Por quê? Porque as pessoas não se converteram. Então, nós vamos passar lá de novo. Assim é nós. Se eu li e eu não entendi, eu oro e vou ler de novo. Não entendi, vou ler de novo. Eu não posso ler, talvez no mesmo dia, mas eu sempre vou ler. Deus, uma hora, vai abrir o entendimento. E você ora que Ele abre o entendimento. O Espírito Santo, Ele tem prazer em nos ensinar a palavra do Senhor. Mas nós precisamos, assim como nós temos um relacionamento com a nossa família, aquela pessoa que a gente mais ama. De repente, quem você mais ama não é nem da família, mas é família, porque você ama, já faz parte da sua família. Então, há muito mais você tem que ter esse relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e com pessoas nós precisamos nos relacionar. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, o Espírito Santo nessa manhã chama a igreja do Senhor para um relacionamento diário, cotidiano. Chama Ele para a sua vida cotidiana, para aquilo que você vai fazer, para aquilo que você vai resolver. Se você está alegre, se você está triste, se você está preocupada, fale para Ele. Conte para Ele, igreja.
Ele quer participar da nossa vida. Aleluia, Jesus. E vocês vão ver como vai fazer a diferença. O dia que vocês colocarem o Espírito Santo no dia a dia, vocês vão ver. Vocês vão vir e vão dizer verdadeiramente o que Lena estava falando é verdade. Porque a palavra de Deus é para ser praticada. É para ser praticada, gente, todos os dias da nossa vida. Você errou, peça perdão a Deus. Senhor, não vou fazer mais. Espírito Santo, me ajuda nisso aqui que eu estou errando nisso. Ele vai te ajudar. E você vai vencer essa etapa. Já é uma etapa que você vai vencer. Quando vier aquilo ali que você venceu, você vai ficar maravilhada, você já vai para outra etapa. E assim sucessivamente. A nossa vida é assim. É vencendo batalhas dia a dia. A vida do cristão não é uma água parada. Não é uma água que a chuva faz aí e daqui a pouco ela seca. Por quê? Se não tiver andamento, é isso que vai acontecer. Vai juntar bicho. Quando os bichos não aguentar mais ali aquela água quente, seca. O sol vai e seca. Então a nossa vida é para ser um rio. Rio de águas limpas. Crescendo a cada dia. Para que outras pessoas venham ver e venham querer esse Jesus maravilhoso, o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Essa é a palavra que o Senhor tem. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. E não esqueça, amados, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, não esqueça dele. Coloque ele na sua vida cotidiana, de dia a dia. Não é só no domingo que você tem que lembrar do Espírito Santo, eu vou para a igreja. Não. Lembre dele no seu dia a dia. Levanta de manhã a primeira coisa. Bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor tem para mim hoje? O que eu devo fazer hoje? Começa a orar, vai ler a palavra antes de tudo. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Meu Deus, nós precisamos, Senhor, do teu Espírito Santo. Venha nesta manhã, Espírito Santo, encher os teus filhos, meu Pai. Porque precisamos, meu Pai, da tua direção. Oh, Deus, nós sabemos que os dias estão difíceis, meu Pai. Os dias estão apertados, meu Deus, tanta tribulação, miséria, tanta coisa ruim que acontece no mundo, doenças. Mas nós temos, meu Pai, o nosso melhor amigo, o Espírito Santo que nos consola, que nos dá força para vencer. Meu Deus, que em meio às batalhas da vida nós temos paz, nós temos tranquilidade, porque cremos, meu Pai, num Deus que pode todas as coisas. Oh, Espírito Santo de Deus, meu Pai, enche esta pessoa que está aqui hoje, meu Deus. Meu Pai, eu sei que não tem música, Senhor. Não tem, meu Deus, mas o que ela precisa não é de música. Ela não precisa de sentimento. Ela precisa, meu Pai, da tua presença. Sem a tua presença, nós não podemos ir a lugar nenhum. Meu Deus, Moisés, meu Pai, que era um homem ungido do Senhor, disse isso, que sem a tua presença ele não ia sair para lugar nenhum, meu Pai. Ele não iria sem a tua presença. Imagine nós, meu Pai. Então, Senhor, meu Pai, enche essa tua filha, esse teu filho, meu Pai, com a tua presença santa, meu Deus. Em nome de Jesus, que eles saiam daqui hoje, meu Pai, com o Espírito Santo na mente deles. Eu preciso mudar, eu preciso buscar, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada um aqui, meu Pai, em tuas mãos. Meu Deus, se tiver alguém aqui em erro, meu Pai, em pecado, que o arrependimento, meu Deus, venha no coração, na mente dele, para pedir perdão, meu Pai, e começar, Senhor, e recomeçar. Em nome de Jesus, meu Pai. Se tem alguém doente, meu Pai, que o Senhor venha curar, meu Deus, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco, meu Pai, a vida de todos aqui em tuas mãos, Senhor. E, meu Deus, e desde já nós te agradecemos pelo dia, pela vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, meu Deus, e pelo teu Espírito Santo que mora dentro de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Então, amados, nesse instante nós vamos estar orando, encerrando. Graças a Deus não vou passar do horário. É 6h30. É 6h30. Guerreiros da oração. Não percam. Eu estou fazendo um propósito com Deus que eu estou querendo, que eu vou. Não estou querendo, eu vou estar aqui nos Guerreiros da Oração muito em breve, em nome de Jesus. É meio corrido para mim, porque eu moro lá embaixo, não tenho condução, não tenho condução para estar aqui nessa hora. Mas Deus vai abrir portas, eu creio. Deus vai fazer o impossível acontecer. E eu vou estar aqui nos Guerreiros da Oração, amém? Então, 6h30, Guerreiros da Oração. Orar é bom e nós precisamos orar pela nossa cidade, pelo nosso país, por Jerusalém. A Bíblia fala que nós temos que orar por Jerusalém, ainda mais que está em guerra. E à noite, 6h30 à noite, mas logo mais tem o culto da Sagrada Família, né? E então vamos todos estar presentes em nome de Jesus. E para mim foi maravilhoso esta manhã aqui junto com todos os irmãos, amém? É um privilégio sempre estar aqui falando da grandeza do nosso Deus. Vamos orar e agradecer a Deus para nós irmos embora para nossa casa. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, meu Pai, em nome de Jesus, leva teu povo, meu Pai, debaixo das tuas sombras, guardados, meu Pai, na tua segurança, Senhor. Livra do mal, livra do homem maligno, livra dos acidentes, meu Pai. Nos leva, meu Pai, para nossa casa em paz, que nós possamos, meu Pai, estar com a nossa mente ligada no Espírito Santo. Que não vamos deixar, meu Pai, esta palavra no vácuo, meu Pai, mas vamos praticar, Senhor, para que possamos ter vida diferente, para que possamos ser cristãos, meu Pai, que agrade a tua vontade, que agrade ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, nos leva para nossa casa em paz e em segurança. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Aleluia, Jesus.